Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nesta manhã, a Confederação Nacional da Agricultura, que é presidida pela senadora Cátia Abreu, realizou um debate com os candidatos a presidente da República, Aécio Neves e Eduardo Campos, e com a presidenta Dilma Rousseff. Durante aquele debate, foi solicitado dos presidenciáveis a sua opinião a respeito do novo Código Florestal. Todos eles responderam positivamente, salientando o grande avanço que esta Casa e a Câmara dos Deputados propiciaram ao discutir, debater, ouvir a sociedade brasileira em intermináveis audiências e culminar pela elaboração de um texto que mereceu a quase unanimidade da aprovação das senhoras e dos senhores senadores nesta Casa. Eu quero salientar a grande participação das senhoras e dos senhores senadores na elaboração daquele texto, sobretudo do senador Jorge Viana, que foi juntamente comigo relator daquela matéria. Evidentemente que após a entrada em vigência daquele texto, os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, e essa era uma cena constante na minha terra, deixaram de se sentir pressionados e ameaçados diante do sistema de comando e controle do texto legal anterior. O que fizemos nesse novo texto legal ambiental? Separamos o código em duas partes. Uma permanente, com regras firmes, claras, severas, de preservação para o futuro, e uma parte temporária, estabelecendo regras para o futuro. Que regras são essas? Regras de respeito a situações consolidadas, de respeito a situações criadas em legislações anteriores e oferecendo uma oportunidade àqueles que desmataram ilegalmente
de recompor a vegetação e a floresta suprimida através de um programa de regularização ambiental. O Brasil encontrou, como era o nosso objetivo, um novo eixo na discussão da política florestal. O eixo da conciliação entre preservação e produção. A agricultura, em cuja confederação foi realizado o debate hoje, nesta manhã, está sabendo aproveitar-se dos ganhos da pesquisa científica e tecnológica de excelência e pelas empresas de pesquisa agropecuária estaduais, como, por exemplo, a EPAGRE de Santa Catarina. A agricultura está sabendo aumentar a produtividade agrícola, reduzindo a exigência de novas áreas para plantio, de novas áreas para pastoreio, de novas áreas para atividade agropecuária. Foi para nós, certamente para o senador Jorge Viana também, e certamente para as senhoras e senhores senadores, uma notícia alvissareira, saber que os 3 candidatos a presidente da República elogiaram a metodologia, o conteúdo, o texto do novo Código Ambiental brasileiro. Nós gostaríamos também, estou concluindo, senhor presidente, que os 3 presidenciáveis manifestassem nesta campanha eleitoral a necessidade imperiosa e inadiável, a necessidade inarredável de um novo pacto federativo. Todos estão falando em reforma tributária. Todos estão falando em simplificação, em redução ou eliminação dos impostos regressivos. Mas a tese da divisão do bolo tributário entre os 3 entes federados, essa é uma discussão que está à látere. E, na minha opinião, até pela experiência descentralizadora altamente bem sucedida que tivemos no exercício do cargo de governador de Santa Catarina, a discussão central deve ser a descentralização. O Brasil não pode continuar decidindo de Brasília, dos gabinetes da burocracia federal. O Brasil tem que descentralizar as decisões para os estados e para os municípios. O Brasil precisa aumentar, no mínimo, de 12% para 20% a participação dos municípios no bolo da Receita Federal. Aumentar de 22% para 30% a participação do bolo dos estados na Receita. Hoje, a União assambarca 63% dos recursos que são arrecadados do povo brasileiro. Ficamos satisfeitos
com a posição dos 3 presidenciáveis relativamente ao Código Florestal. Esperamos, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que teve uma vitória ontem com a aprovação da emenda constitucional que eleva a participação dos municípios, esperamos que aquela fresta que se abriu para melhorar a participação municipal na Receita Nacional possa representar uma abertura de porta para uma descentralização efetiva através do novo Pacto Federativo.